Olá! No canal Cultura e Saúde Mental, vamos explorar um paradoxo muito comum na experiência humana: a autossabotagem. Aquele padrão de comportamento que nos faz minar nossas próprias chances de sucesso e bem-estar, mesmo quando isso é tudo o que mais desejamos. A grande questão é esta: por que agimos contra nossos próprios interesses? Mesmo quando temos metas claras e desejos genuínos, por que acabamos criando barreiras que nos impedem de chegar lá? É um conflito interno que muitas pessoas conhecem bem. Antes de tudo, é importante definir o que é autossabotagem. Não se trata de um erro isolado, de um deslize ocasional. Falamos de um padrão de comportamentos, sejam ações, pensamentos ou até omissões, que prejudicam de forma consistente o nosso progresso. E essa sabotagem pode se manifestar de duas formas principais. A primeira é a consciente, quando existe a noção de que a atitude é prejudicial, mas parece haver uma incapacidade de parar. A outra é inconsciente, na qual não há percepção do padrão e os resultados negativos acabam sendo atribuídos ao azar ou a fatores externos. Agora que entendemos o que é, a pergunta seguinte é: por quê? O que nos leva a agir dessa maneira? Vamos investigar as raízes psicológicas por trás desses comportamentos. E aqui chegamos a um ponto central e que soa como um paradoxo. Muitas vezes, a autossabotagem funciona como um mecanismo de defesa. É uma tentativa distorcida de nos proteger de dores ou medos que em nossa mente parecem ainda maiores. Na raiz dessa proteção, geralmente encontramos 4 medos principais: o medo do fracasso, que nos paralisa antes mesmo de tentar; o surpreendente medo do sucesso, que traz consigo novas expectativas; o medo da rejeição, que pode nos levar a sabotar relações; e, por fim, o medo da mudança, que nos mantém presos ao que é familiar, mesmo que seja desconfortável. Isso nos leva ao que podemos chamar de paradoxo do controle. Um fracasso que nós mesmos provocamos é um resultado conhecido. Pode ser doloroso, sim, mas é previsível. Já o sucesso? Bem, o sucesso é um território novo, cheio de incertezas e novas responsabilidades. Para nossa mente, o cenário familiar do fracasso pode parecer de alguma forma mais seguro. A autossabotagem também serve para manter uma coerência interna. Se alguém carrega a crença de que não é bom o suficiente, por exemplo, o fracasso acaba por confirmar essa visão. O sucesso, por outro lado, criaria um conflito, uma dissonância entre aquilo em que se acredita e o que a realidade está mostrando. Vimos o porquê, então vamos agora analisar o como. De que formas concretas a autossabotagem costuma se manifestar no nosso cotidiano. O impacto desses comportamentos pode ser bem amplo. Geralmente afeta áreas centrais da nossa vida, como a carreira, os relacionamentos, a nossa saúde e até mesmo a vida financeira. E os exemplos são bastante reconhecíveis. Na carreira, pode ser a procrastinação constante ou a perda de prazos importantes. Nos relacionamentos, a criação de conflitos ou o afastamento quando a intimidade cresce. E na saúde, pode ser negligenciar o sono ou adiar uma consulta médica necessária. A procrastinação talvez seja um dos comportamentos de autossabotagem mais conhecidos. Adiar uma tarefa importante em favor de outras menos relevantes, muitas vezes com a ideia de que funcionamos melhor sob pressão. Mas, na verdade, é uma forma de evitar o desconforto de começar ou o medo de não fazer um trabalho perfeito. O perfeccionismo é outro grande motor da autossabotagem. Aquela mentalidade de tudo ou nada, o medo de não atingir um padrão muitas vezes inalcançável, pode levar à paralisia. É como se fosse melhor não fazer nada do que fazer algo que não seja perfeito. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo fundamental. Mas como podemos, de fato, quebrar esse ciclo? Como sair do conflito interno para uma ação mais consciente e alinhada com nossos objetivos? O processo de mudança pode ser organizado em 4 passos. Primeiro, a autoconsciência, observar os próprios comportamentos, mas sem autojulgamento. Depois, desafiar as crenças limitantes que sustentam esses padrões. Em seguida, praticar a autocompaixão, trocando a autocrítica pela gentileza. E, por fim, agir através de pequenos passos consistentes na direção do que realmente importa. A mudança de perspectiva aqui é fundamental. Em vez de se julgar por esses comportamentos, a sugestão é abordá-los com curiosidade. A crítica tende a reforçar o ciclo de vergonha, enquanto a curiosidade abre espaço para o entendimento. Ao notar um comportamento sabotador, em vez de se perguntar por que eu fiz isso de novo, a pergunta pode ser: qual é a função protetora deste comportamento? Do que ele está tentando me proteger?
Essa mudança na pergunta pode revelar a motivação oculta. É muito importante entender que o objetivo não é eliminar uma parte ruim de nós. O processo envolve compreender que até mesmo o sabotador interno tem uma intenção protetora, ainda que disfuncional. A meta é integrar essa parte e não lutar contra ela. Sair de um padrão de autossabotagem e construir um de autossuporte é uma jornada. Não é uma mudança instantânea, mas um processo contínuo de autoconhecimento e prática consciente. Lidar com padrões de autossabotagem pode ser algo bastante complexo, especialmente quando estão enraizados em experiências do passado. Por isso, para uma análise aprofundada e um acompanhamento adequado, é fundamental procurar a orientação de um profissional de saúde mental qualificado. Agradecemos por acompanhar o Cultura e Saúde Mental. Esperamos que esta análise tenha trazido mais clareza sobre um tema tão importante. Até a próxima!